Shalom Aleich. Bem-vindos a esse vídeo de aramaico bíblico. Neste vídeo de hoje, estudaremos a silabificação do aramaico bíblico. Mas antes de começar, eu queria lembrar a vocês que esses vídeos são feitos para aqueles que já conhecem o hebraico bíblico. Se você não conhece ou precisa revisar alguns conceitos, visite o site issohebraico.com. Porque todas as aulas, pelo menos agora no começo, que nós faremos do aramaico bíblico, são baseadas naquilo que eu já ensinei do hebraico bíblico. Em outras palavras, eu vou mostrar semelhanças e vou mostrar também as diferenças do aramaico bíblico com o hebraico bíblico. Vamos começar então? Em primeiro lugar, as semelhanças começam na categorização de uma sílaba. As sílabas sempre, em primeiro lugar, começarão com uma consoante. Segundo, elas sempre terão apenas uma vogal. Então, isso é diferente, por exemplo, em português. Temos uma palavra como ave, né? E a palavra ave começa com A. Em outras palavras, ela não começa com uma consoante. Temos também a palavra avião, e a palavra avião tem uma última sílaba, ão, que tem duas vogais. Já o aramaico bíblico, tanto o aramaico bíblico quanto o hebraico bíblico, terão apenas uma vogal em cada sílaba. Tudo isso é uma revisão do hebraico bíblico, né? Mas podemos também aplicar isso ao aramaico bíblico. Outra coisa, os mesmos tipos de sílabas que existem no hebraico bíblico existem também no aramaico bíblico. Em outras palavras, existem sílabas abertas e fechadas. Abertas são aquelas sílabas que têm apenas uma consoante e uma vogal, e as sílabas fechadas são as sílabas que têm uma consoante, uma vogal e depois outra consoante. Tá bom? Quanto à tonicidade, isto é, onde fica o acento na palavra, o aramaico bíblico também geralmente terá o acento na última sílaba. Então aqui nós temos a palavra achashtarpan. Aliás, a palavra sha'ar é bem parecida com a palavra que nós já conhecemos, sha'ar, em hebraico, que significa resto ou remanescente. Nas duas línguas, sha'ar significa resto ou remanescente e sha'ar, ou sha'ar, em hebraico, significa resto ou remanescente. Bom, aqui nós temos então a palavra achashtarpan, e a palavra achashtarpan significa sátrapa. Você pode até ver aqui como que o grego e mais tarde o latim transformou essa palavra em sátrapa. Olha só, S-D-R-P, né? Então, sátrapa. Não era fácil na sua língua pronunciar esse achashtarpan da maneira que o aramaico pronunciava essa palavra. De qualquer maneira, na palavra achashtarpan, a sílaba tônica é a última sílaba, é a sílaba pan. A sílaba pré-tônica, que antecede a sílaba tônica, então, é a sílaba dar. E existem duas sílabas propretônicas nessa palavra, as sílabas a e hash. E já que nós vimos uma pequena diferença com o hebraico bíblico. Qual que é essa diferença? Bom, o hebraico bíblico raramente tinha mais do que uma sílaba propretônica. Na verdade, raramente tinha uma sílaba propretônica, não é? O aramaico bíblico, já que ele era uma língua internacional, uma língua de comércio, ele importava várias palavras, por exemplo, do egípcio ou do acadiano e de outras línguas ali ao redor. E como ele importava essas várias palavras, ele também não segue os mesmos padrões mais rígidos do hebraico bíblico, mas ele terá então várias palavras mais longas, várias palavras com mais consoantes, com mais letras, e então vários estrangeirismos assim. Bom, de qualquer forma, a tonicidade da sílaba será a mesma, o tipo de sílaba, se ela é aberta ou se ela é uma sílaba fechada, será a mesma. As sílabas sempre agem também da mesma forma como no hebraico bíblico. Então, nesse sentido, nós vemos aí várias semelhanças. Agora, quais são as diferenças então? As preferências vocálicas que nós aprendemos para o hebraico bíblico não serão tão uniformes no aramaico quanto elas eram no hebraico. Então, vemos aqui
alguns exemplos, né, de preferências vocálicas em hebraico. Quando uma sílaba era aberta e átona, nós esperávamos ver uma vogal longa, ou uma vogal reduzida, na verdade, né? Mas de qualquer maneira, a vogal longa pertence então a uma sílaba aberta e átona. Então, ko, tavim. A vogal curta pertence a uma sílaba tônica e aberta, então, meler, ou a uma sílaba fechada e átona, ler, né? Vogal curta aqui. Também a vogal longa, quando a sílaba era uma sílaba fechada e tônica, esperaríamos ver também uma vogal longa ali. Agora, em aramaico, essas regras, essa rigidez das preferências vocálicas não funcionam tão bem com as sílabas. Por exemplo, aqui nós temos a palavra malchaya. A sílaba tônica é a sílaba ya no final. Nós temos aqui 3 sílabas, mal, chai e ya. A sílaba mal é uma sílaba fechada e átona com uma vogal curta. Então, fechada, átona, curta. Beleza, isso segue o padrão que nós conhecemos já do hebraico. Agora, a sílaba chai, a segunda sílaba aqui, é uma sílaba fechada e átona com uma vogal longa. Fechada, átona com vogal opa. Então aqui ela não vai seguir, essa segunda sílaba aqui não vai seguir então o padrão das preferências vocálicas em hebraico. A última sílaba, a sílaba ya, eu sei que tem um aleph aqui, mas na verdade esse aleph funciona como uma mater lectionis, né, como, que nem aquele re que nós estávamos acostumados a ver, o kametz re era na verdade uma vogal, o kametz aleph em aramaico, quando ele termina uma palavra também pode ser tido como uma vogal, tá bom? Então nesse caso aqui é uma sílaba aberta, é uma sílaba tônica, então aberta e tônica, só que não tem uma vogal curta, tem uma vogal longa, o kametz. Então, nesse caso aqui, nós vemos que as preferências vocálicas não são tão uniformes em aramaico quanto elas eram em hebraico. Porém, lembre-se que em aramaico as vogais reduzidas continuarão em sílabas abertas e átonas. Por exemplo, nessas duas palavras aqui, a palavra razá, que significa ver ou perceber, assim como razá em hebraico, e kodam. Kodam, aqui também nós temos um hatef kametz, e está em uma sílaba aberta e átona. Razá, temos um hatef patach em uma sílaba aberta e átona. Vamos estudar então outras semelhanças, e o restante desse vídeo será basicamente uma grande revisão, mas aplicada ao aramaico, uma revisão daquilo que nós aprendemos sobre o shevá e o dagesh em hebraico. Agora, lembre-se que em hebraico eu chamava essa letra aqui, o shevá, de shevá, com um V aqui, não um W. Né? Por que eu escrevi um W aqui? Bom, porque em aramaico eu vou pronunciar o Vav como Waw. Então, na verdade, em aramaico, a letra, aquela letra reduzida que nós conhecemos, aqueles 2 pontinhos, né, embaixo de uma consoante, será chamada de Shewá. Por quê? Porque isso está mais próximo da pronúncia que nós conhecemos do aramaico antigo, tá bom? Lembre-se que eu utilizei a pronúncia do hebraico moderno quando eu ensinei o hebraico nos nossos vídeos, mas agora eu vou utilizar uma pronúncia que aproxima, pelo menos, a pronúncia do aramaico antigo. Claro que nós não podemos ouvir como que eles falavam, mas temos várias pistas, várias dicas de como que eles pronunciavam certas letras, e uma dessas pistas nos diz então que a letra era pronunciada como shewá ou waw em vez de vav ou shevá, tá bom? Bom, vamos voltar aqui então à matéria. A regra básica do shewá é que ele sempre será mudo quando segue uma vogal breve. Assim, existem 4 aplicações para essa regra. Um shewá inicial sempre será vocal. No caso de 2 shewás contíguos, o primeiro será mudo, o segundo será vocal. Um shewá final sempre será mudo. E um shewá debaixo de um dagesh forte será vocal. Então aqui nós temos a palavra gevar. Gevar então começa com um shewá
vocal. Por que ele é vocal? Porque ele é um Shewá inicial. Em outras palavras, ele está no início da palavra. Gavar significa homem. Veremos essa palavra na próxima aula. Depois nós temos a palavra arrastar panayá. Arrastar panayá. Essa palavra tem dois Shewás contíguos dentro da palavra aqui. O primeiro é mudo, o segundo é vocal. Então eu pronuncio isto como arrash, mudo aqui, dar, mudo, p, vocal. Nayá. Mais uma vez, essa palavra aqui é a palavra que nós já vimos, é sátrapa, só que agora com esse kametz aleph no final, que significa os sátrapas. Estudaremos isso algumas aulas depois. O próximo exemplo que eu tenho é a palavra artachast. Agora, notem aqui que eu não pronunciei esse tav como t, mas como t. Eu agrupei esse samek, esse tav aqui, como se fosse um som apenas, né? Eu disse shast e não shasta. Por quê? Porque o shewá final sempre será mudo. Então, nós temos um aleph quiescente aqui e temos um shewá final. Essa palavra é o nome de Artaxerxes. Desculpe o som das crianças aí atrás. Tenho 2 filhos e eles estão brincando lá atrás. Tá bom. Continuando então, um shewá debaixo de um dagesh forte, aqui será vocal, sempre. Então, como que nós sabemos que esse dagesh aqui, na letra Begado Kefat, é um dagesh forte? Bom, porque ele segue depois de uma vogal. Então, depois de um som vocálico, nós temos um dagesh forte. Então, a palavra aqui, vikabalun, tem um shewá vocal debaixo do dagesh forte. Vikabalun é um imperfeito do verbo kval, que significa receber. Então, o verbo pode ser traduzido como e eles receberão. Bom, por enquanto, então, tudo isso é uma revisão, não é? Uma outra pequena revisão é que ocorrem algumas transformações com o shewá. Quando nós temos 2 shewás vocais no início de uma palavra, o primeiro se transformará em hirek e o segundo vai desaparecer. Então, vimos isso agora aqui na palavra vi kablun. O que nós tínhamos aqui era o verbo imperfeito yikabalun, que tinha então esse shewá vocal. Depois adicionamos o vav com o shevá, claro, né? E era também o shevá vocal. E quando esses dois shewás se encontraram, se transformaram em um hirek. Bom, um shewá vocal que precede uma vogal hatef se transformará na vogal curta correspondente. Isso também é bastante comum no hebraico bíblico e vemos o mesmo padrão aqui no aramaico bíblico. Finalmente, o dagesh. O dagesh lene aparecerá apenas com letras begado kefat. O dagesh forte duplicará a consoante, ele pode aparecer nas letras begado kefat ou em qualquer outra letra, a não ser as guturais. E como que nós distinguimos então o dagesh em letras begado kefat? Em primeiro lugar, o dagesh inicial sempre será lene. Então, na palavra kahen, que é semelhante à palavra kohen em hebraico, nós temos aqui um dagesh inicial em uma letra begado kefat, que é um dagesh lene, não é um dagesh forte. O dagesh será forte quando ele segue um som vocálico. Então, aqui na palavra atun, que significa fornalha, temos um som vocálico e depois uma letra begado kefat com um dagesh, e esse dagesh será forte. O dagesh será lene quando segue um som consonantal. Quando nós temos, por exemplo, a palavra antá, que significa tu, temos o nun com um shewá mudo, e esse shewá mudo então faz com que o som aqui seja e não n, né? E será assim um som consonantal
já que ele é um som consonantal, esse dagesh aqui é um som, será um dagesh lene e não um dagesh forte. Bom, pessoal, é só isso. Na próxima aula eu vou ensinar um pouco do vocabulário do aramaico bíblico a vocês. E, pois é isso aí. Vamos continuar. Até a próxima. Shalom.